A gente segue falando de eleições, mas lá em Portugal agora, a direita venceu as eleições no país após 8 anos. A disputa ficou marcada pelo expressivo avanço de conservadores. Paulo Edson Fiori. Sem voto obrigatório, 35% dos 9 milhões de eleitores portugueses não foram às urnas neste domingo, uma abstenção menor em relação a anos anteriores, quando chegou a 50%. Ao final, as eleições legislativas terminaram com a vitória apertada da Aliança Democrática de centro-direita, com 29,5% dos votos. Agora, o partido, liderado por Luís Montenegro, terá 79 dos 230 assentos no parlamento. Sabemos que vai exigir da nossa parte e da minha, em especial, grande capacidade de diálogo e tolerância democrática. Mas, em respeito pela vontade livre do povo português, nós temos de dar ao país novas políticas e cumprir o programa, a base do programa que foi hoje sufragado. Após 8 anos no poder, a esquerda, comandada pelo Partido Socialista, ficou em segundo lugar, com 77 assentos, um reflexo das denúncias de tráfico de influência que levaram à renúncia do ex-primeiro-ministro António Costa. O avanço mais expressivo foi do Chega, Partido Conservador. A legenda teve 18% dos votos, mais que o dobro da última disputa em 2022. O líder do Chega, André Ventura, comemorou o avanço da direita e a derrota da esquerda em Portugal. Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo. Apesar de também celebrar o resultado, a Aliança Democrática não garantiu maioria absoluta no parlamento português e vai precisar negociar para poder formar um novo governo. Agora, Amanda, Beraldo, talvez mais do que o crescimento da direita, que superou os socialistas lá em Portugal, seja mais impressionante a ascensão da direita radical, que quadruplicou o número de representantes no parlamento. E a gente lembra, Amanda estava aqui, o Beraldo não, que o Chega, que teve esse crescimento enorme de André Ventura, é o partido e o representante daquela fala que nós mostramos na semana passada, André Ventura dizendo que se ele for eleito primeiro-ministro, e ele não é carta fora do baralho agora, principalmente, Lula não pisa em Portugal, com direito à cadeia, se não respeitar a decisão dele. Preocupação para o Brasil ou não, Amanda? Não exatamente, né, Lívia? Primeiro porque ele não ganhou as eleições, isso é impropério, dito ali no calor do momento para sua bolha eleitoral, às vésperas da eleição. Ele precisa, como dizem nas redes sociais, lacrar, precisa de um discurso forte, contundente, a exemplo do Javier Milei o fez. Mas a gente lembra que na Argentina, no caso do Javier Milei, dias depois, houve um envio da sua chanceler ou da sua pretendente a chanceler na época, rapidamente ao Brasil para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e fazer esse convite pessoalmente ao Lula para que fosse a posse de Milei. Ele acabou não indo, Bolsonaro foi, enfim. Tem uma coisa dessa direita transnacional que você precisa fustigar os adversários de esquerda, seja no seu país de origem ou em qualquer outro. Mas vamos falar basicamente das eleições de Portugal, porque elas têm um componente que é diferente de outros parlamentos, que você não precisa da maioria para governar. Então, a Aliança Democrática, ali de centro-direita, que foi eleito com Luís Montenegro, que disse durante todo o processo eleitoral que não se aliaria ao Chega, que é esse partido de extrema-direita, ele pode até fazer um governo de minoria, mas seria um governo frágil, de sustentação frágil. Então, diante desse quadro, com apenas 2 deputados a mais do que o Partido Socialista de esquerda, ele pode se ver obrigado a negociar sim. E aí entram todas aquelas pautas radicais que vêm com a extrema-direita, profundamente anti-imigração, com proposta de castração química de criminosos, de estupradores, com a proposta de pena de morte. E esse tipo de agenda vem ganhando espaço, sim, na Europa. É preciso reconhecer. Nos países escandinavos, como na Suécia, por exemplo, outros que já têm extrema-direita há mais tempo, Polônia, Hungria,
em Israel, né, com Benjamin Netanyahu não sendo propriamente na Europa, mas ali perto. Então você tem essa agenda de extrema-direita ganhando um espaço cada vez mais, principalmente com essa política anti-imigração. Quer dizer, sempre aquelas respostas fáceis para problemas complexos. E na hora de você colocar isso em prática é muito mais difícil. Mas, de qualquer forma, parece que coloca fim a essa longa alternância nas últimas décadas no poder entre Partido Socialista e Aliança Democrática. Você tem ora centro-direita, ora centro-esquerda no poder, desde o fim da ditadura salazarista. Então, parece que aí agora você tem emergência, o surgimento, de fato, de uma nova força política que será preciso considerar e será preciso tentar, enfim, minimamente fazer um acordo e, obviamente, que se eles têm representantes eleitos, é uma força política legítima. Agora, só o último ponto, quando a gente fala dessa pauta anti-imigração em Portugal, aí isso atinge diretamente a nós brasileiros, porque muito dessa xenofobia recai sobre brasileiros que moram em Portugal. Eles têm sido vítimas de crescentes ataques de ódio, né, por morarem naquele país. Então, quando você tem a ascensão da extrema-direita, isso acaba se voltando contra muitos brasileiros. Conheço vários brasileiros que moram em Portugal, não existe esse ataque xenofóbico geral, os brasileiros não são pobres vítimas de uma população enraivecida que são os portugueses. Não é isso, existem casos pontuais, não só contra brasileiros, mas enfim, isso acontece lá, acontece em outros lugares com diversas nacionalidades, então não é esse o problema. O resultado da eleição, com esse crescimento do Chega, que teve um resultado 2 vezes maior do que teve nas últimas eleições, mostra que a população portuguesa está realmente cansada de uma fórmula da direita, o Partido Socialista, que ficou na última década à frente do poder em Portugal e que não consegue entregar resultados concretos para melhorar a vida da população. Essa fórmula da esquerda é que está falindo no mundo inteiro. Quando se fala, e muita gente enche a boca, a extrema-direita está ganhando espaço, é contra a imigração. A extrema-direita é enxergar o que está acontecendo com o mundo diante de um modelo que não consegue mais atender aos anseios da população de cada país. Este é o grande problema. É por isso que nós estamos vendo, em diversos países do mundo, a esquerda se enfraquecendo, porque a esquerda oferece muito discurso, mas pouquíssimo resultado. E a vida é urgente, a vida precisa avançar, as pessoas precisam ver que seus problemas estão sendo resolvidos. E isso não está acontecendo nos países geridos pela esquerda. Querem chegar ao poder, são governantes bastante populistas, né, e que muitas vezes não têm a experiência de gerenciar, de gerir um país, portanto, vêm com propostas fáceis. O fato é que Portugal, nas últimas décadas, cresceu bastante, cresce em média 2% ao ano. Então, não é verdade que não tenha crescido. Agora, outros problemas que a população sente, sim, e às vezes é difícil arranjar uma resposta política para eles, é, por exemplo, o aumento de aluguel. Você teve um boom no preço dos imóveis em Portugal, logo depois da pandemia. É um país de temperaturas mais amenas, você teve vários ingleses que vieram para Portugal, vários europeus que vieram fazer home office em Portugal, que compraram casa, aí você tem um boom no preço dos imóveis, um boom no preço dos aluguéis, e é lógico que isso se reflete sobre a vida, sobre o cotidiano dos portugueses. Então, às vezes, apesar dos números macroeconômicos irem bem, da economia crescer, da economia se tornar mais pujante, no dia a dia das pessoas, elas sentem a pressão de outros fatores econômicos, né? Mas não quer dizer que essa pessoa com uma pauta extremamente populista, né, anti-imigração, etc., que é sempre aquele espantalho, bode expiatório oferecido, seja na Europa, nos Estados Unidos, como se você fosse barrar a entrada daquelas pessoas, fosse solucionar todos os problemas do país. E não é verdade. A verdade é que nós estamos em tempos de problemas muito desafiadores, muito complexos. A política tem dificuldade em dar uma resposta à altura e principalmente no tempo em que as pessoas precisam, e aí você abre um cenário muito propício para o surgimento desses populistas com propostas fáceis, mas que quando a gente vai ver no poder são de difícil execução. Populismo é oferecer picanha à população, Amanda. O que acontece em Portugal? Portugal é um dos países que está mais para trás nessa primeira liga de países da União Europeia. Tinha que crescer muito mais que 2% ao ano para poder chegar próximo ao nível de desenvolvimento e atividade econômica de outros países. Só que a esquerda promoveu uma política imigratória que
que gerou uma consequência nociva à sua população, incompetência da esquerda. E aí você pode olhar para outros países, inclusive, se você pegar a França, com o seu discurso populista de agora incorporar na Constituição do país o aborto, está vendo a população muçulmana, por exemplo, crescer enormemente e vão dominar a França. Não é por acaso que existe um indiano no cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. Não é por acaso que essas coisas estão acontecendo. O populismo da esquerda é que está tirando a Europa do jogo. Este é o fato concreto. O Beraldo, é extremamente preconceituosa, extremamente xenófoba essa sua fala de que existe um indiano à frente que é primeiro-ministro da Inglaterra. Eu não sei se você sabe, mas... Negativo, Amanda. Não venha me acusar de xenofobia. Não, é um dado concreto, como o Vivek Ramaswamy é de origem indiana e estava disputando a indicação do Partido Republicano. Não me venha fazer acusações, Amanda. A Inglaterra é feita de pessoas de uma diversidade cultural enorme e é isso que a torna rica. Não tem problema nenhum você ter um primeiro-ministro pelo fato dele ser indiano. E eu disse que tinha problema, só estou dizendo que os estrangeiros estão ascendendo. Como se a França tivesse correndo risco de ter uma dominação muçulmana. Isso não, isso é uma teoria conspiratória que transita no subterrâneo das redes sociais, como se você fosse ter uma dominação muçulmana, uma dominação indiana e de outras origens sobre os brancos europeus. Isso, assim, não encontra respaldo objetivo nenhum na realidade. Isso é absurdo. Isso só serve para amedrontar, para espantar e criar pânico entre as pessoas. Estude os números. Eu não estou fazendo críticas à população muçulmana, não estou fazendo críticas à população indiana, não estou fazendo críticas aos indianos que imigraram para a Inglaterra e que hoje um de seus descendentes ocupa o posto de primeiro-ministro. O que eu estou dizendo é que estou acabando de afirmar que isto não é o problema, nem é o teor da minha crítica. O que eu estou dizendo é que estes países, na sua população originária, estão perdendo espaço para imigrantes. Estes imigrantes estão, de forma muito mais objetiva, ocupando seus espaços. A França é um retrato disso. Os números mostram isso, Amanda. Não estou eu que estou inventando nem reproduzindo teoria da conspiração do submundo da internet.